E aí, pessoal, como é que vocês estão? Show de bola? Mais uma vez. Deixa eu só organizar aqui. Vou trazer para vocês aí uma simples ilustração aqui do que eu entendi alguns textos com relação à vinda de Jesus, com relação a arrebatamento, essas coisas e tal. Eu postei essas coisas no meu Instagram. Alguns irmãos vieram falar e tal, e tudo assim. Que negócio é esse? Que é isso aí que você está fazendo? Isso aqui que vocês estão vendo é a simples leitura do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né? Primeira carta que Paulo manda para eles. E todos esses sinaizinhos que vocês estão vendo aqui, do versículo 3 ao versículo 17, você vai ver Paulo falando essas coisas que estão aqui, tá? Então, ele começa o seguinte, versículo 13, a epígrafezinha que tem no texto é a vinda do Senhor. Versículo 13 ele fala o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? Ignorantes aqui não é aquela pessoa bruta, deixar claro, é aquela pessoa que é leiga, né, com relação à palavra, não tem muita instrução. E ele tá falando dessa galera aqui, ó, os que dormem, né? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então Paulo tá falando aqui para quem? Para a igreja, né? Paulo está falando aqui de uma esperança que ainda há para aqueles que morreram em Cristo, tá? É específico, esses que dormem é específico, é um povo específico, são os que morrem em Cristo, que crendo e confessando Jesus como seu Salvador, né? Como os outros que não têm esperança, como o mundo, né? Os ímpios. Se cremos que Jesus ressuscitou, versículo 14, e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele. A versão é outra da que eu li. Mas vamos lá, dá certo também. Aqueles que nele dormiram, né? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que Jesus também. E com ele, né, Deus trará com Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, né? Aqui, ó. Aí alguns interpretam o seguinte, o que é que Paulo está falando aqui? Alguns falam que esses que dormiram, eles estão vindo com Jesus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você for olhar outras versões, você vai ver que ele fala aqui, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará na companhia de Jesus os que dormem, na companhia de Jesus. Isso não quer dizer que os que morreram estão descendo com Jesus, não. Por quê? Porque senão haveria choque de textos. Por quê? Porque tem os que ficaram vivos aqui. Quer dizer que Jesus só traz na sua companhia os mortos e os vivos. Como é que fica? Na verdade, ele está dizendo assim, quando ele usa essa expressão trará os que dormiram em Jesus, é que eles ressuscitarão. Isso é trazer a vida, é isso que ele está falando. Tá? Então, versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, esse grupo aqui, ó, crentes, tá? Os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Vamos lá entender isso aqui direitinho. Então vamos lá. Paulo fala, dizemos-vos isso por palavra do Senhor, que nós os vivos não precederemos os que dormem. O que é preceder, irmãos? Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Preceder significa vir antes, antecipar. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando que nós, porque estamos vivos, nós não seremos arrebatados antes dos que estão dormindo. Esses aqui, nós aqui não iremos antes desses que estão dormindo. Nem os que estão mortos também irão antes. Ninguém precede ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós os que ficarmos vivos até a vinda. Uma curiosidade aqui, irmãos, é que a palavra vinda, que Paulo está se referindo aqui, no original ela tem como tradução parousia no grego. Parousia ou parousia. Eu não sei direito a pronúncia, mas que tem como significado vinda visível, estabelecimento do reino de Jesus. Ela vai muito mais além. Ela fala que nesse período é onde se estabelece o julgamento do juízo final e também a ressurreição dos mortos. Essa palavra, ela tem essas traduçõezinhas acopladas a ela. Então, o que é que Paulo está falando? Está falando que nós, os vivos, nós não seremos arrebatados antes
dos mortos na vinda de Jesus. Lembrando que essa vinda aqui, irmãos, é uma vinda gloriosa. É uma vinda cheia de glória, de poder. Tá vendo que eu coloquei aí expressando que todo mundo vai ver. Todo mundo verá essa manifestação. É isso que o texto, pelo menos na tradução do grego koiné, que é o grego que nós temos como tradução do Strong, ele passa para nós nos textos. Então é só ler o texto e eu estou só trazendo para vocês aqui a figura do que se lê, tá? E usando os originais para substituir algumas palavras. Então vamos lá, vou ler mais uma vez o 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, não iremos antes dos que dormem. Pois dada a sua ordem, 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, aqui voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, que é a trombeta, tá? Ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção. Ele fala aqui, ao ressoar da voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá e os mortos ressuscitarão primeiro. Por que Paulo fala os mortos ressuscitarão primeiro? Porque os vivos não precisam ressuscitar. Os vivos precisam passar apenas pelo processo de transformação. Os mortos ressuscitam transformados e nós que precisamos de transformação seremos transformados. E outra coisa interessante aqui, irmãos, é com relação à voz do arcanjo. A voz do arcanjo no original é traduzido no grego como fone, né? A gente pode pensar que é uma voz mesmo, como eu estou falando, como vocês estão escutando a minha voz. Mas o que o original está dizendo é um fone, é como se fosse um instrumento. É um som que tem tom, né? Que ele fala como se fosse um instrumento. É assim também que se refere aos os anjos que contêm as trombetas lá em Apocalipse. Pode olhar lá, você vai ver isso lá em Apocalipse. Depois eu passo para vocês a referência. E o som da trombeta de Deus, né? A trombeta de Deus aqui, no original, a palavra é salpigx, né? Não sei falar também, mas ele vai falar de um instrumento realmente, tá? Como se fosse um som de uma trombeta, de um instrumento mesmo, tá? Então, no versículo 16 é isso, dada a ordem, a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Com eles quem? Com os mortos, irmãos. Não é com outras pessoas, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles aqui, ele está falando dos mortos que ressuscitaram. Tá? Com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Esse versículo 18 aqui, ele responde diretamente ao versículo 13, porque os irmãos estavam querendo entrar em desespero, como se tivessem esperança, e Paulo consola eles. Não, irmãos, o pessoal vai ressuscitar. Os que morreram, os que morrem em Cristo, eles têm a esperança. É diferente do mundo. Mas vamos lá, versículo 17. Né? Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro. A palavra encontro aqui você vai encontrar também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. A palavra lá é epissunagogue, que significa reunião nos ares. A palavra ares aqui, para o encontro do Senhor nos ares, ela tem como tradução região atmosférica, entendeu? Não é uma vinda espiritual, como se diz assim, vamos dizer assim, mas é uma vinda onde Jesus ele vai realmente vir até as nuvens e todo olho vai ver, né? Até porque a palavra vinda como tradução, ela dá essa conotação. Entendem? Então, esse é um esboço do que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, né? Ele vai passar para nós. Ele vai falar aqui:
Os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, e juntamente nós seremos arrebatados até as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É Jesus vindo e nós indo até as nuvens para essa chamada de reunião, tá? Então é isso. Esse é o esboçozinho, eu vou trazer mais esboços depois, de passagens semelhantes a essa, tá? E é isso aí. Tem que desenhar para poder entender direitinho, né? Parece. Então é isso. Valeu, gente. Deus abençoe. Tamo junto.